Ao vivo. Olá, boa noite. Bom, hoje eu estou aqui com a Daniela Miller, que é da BioWise Consultoria, e nós vamos falar sobre carreira em TI. Então a gente está aí com a nossa segunda convidada do quadro Carreira no Ar. E a Dani, ela é especialista no mercado de TI, ela tem uma consultoria e vem aí de longos anos atuando nesse mercado. E inicialmente eu queria que ela nos contasse como começou a carreira dela no mercado de TI. A Dani, ela é uma profissional de recursos humanos, então ela tem uma sólida trajetória dentro da área de RH, mas eu acredito que nos últimos anos se especializou mais nesse ramo de mercado. Então, Dani, nos conta um pouquinho assim como começou a tua carreira, assim, essa experiência dentro da área de TI. Então, Fran, boa noite a todos. É uma alegria estar com a Franciele. A gente já se conhece, já fez alguns trabalhos juntas e eu queria agradecer o convite e poder compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. Bom, a minha carreira em TI eu considero que ela iniciou quando eu trabalhei numa instituição de ensino e eu contratava professores para curso técnico, faculdade. Então nós buscávamos profissionais que tivessem conhecimento nas linguagens, tecnologias, para ministrar aulas para os alunos. Então dali que iniciou a minha carreira profissional na área de TI. Então a gente acaba se apaixonando, né? E depois eu trabalhei em empresa que desenvolve softwares, né? Tinha produtos de software. E daí eu trabalhei por quase 10 anos com eles e a gente contratava desde suporte, desde implantação, de profissionais de implantação, desenvolvimento, de vários tipos de linguagens. Então aí vem uma caminhada desde 2008. Eu ia te perguntar isso. Quando foi essa primeira experiência na escola? Isso foi em 2008. Então isso já faz mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos que eu estou na carreira de TI. Contratando, selecionando, ministrando treinamentos, envolvida com esse mundo faz mais de 10 anos. Bom, Dani, então agora a gente vai para a nossa próxima pergunta, assim, que ela é muito próxima disso. Quais foram as principais mudanças que tu percebeu então ao longo desses anos, que foram aí mais de 10 anos e a gente pegou aí uma época de bastante mudança. Nos últimos anos eu acho que essa área mudou muito. Realmente, cresceu muito. Acho que a gente pode trazer até para o nosso dia a dia, né? Vamos falar um pouquinho para o usuário também, né? Olha as mudanças que a gente teve. Há 10 anos atrás, eu acredito que a gente usava o Orkut, né? Como uma ferramenta para o usuário. Hoje a gente tem o Facebook, hoje a gente tem o WhatsApp, hoje a gente tem o Skype, hoje a gente faz vendas, concretiza negócios via um WhatsApp, né, uma rede social, uma ferramenta nesse sentido. Então, quanta evolução nós tivemos nesse sentido. O métodos ágeis também é algo novo em termos, porque já existia em 2008, mas não era tão conhecido naquela época, era mais voltado para o pessoal de software mesmo. E hoje não, a metodologia ágil hoje é utilizada para todas as áreas, né? Eu mesmo utilizo a metodologia ágil aqui na BioWise, e a gente trabalha muito forte essa questão. Então, hoje em dia, a gente conseguiu evoluir muito na parte de TI. Por exemplo, há 10 anos atrás, quem diria que nós faríamos todo o processo bancário num celular, certo? Tu paga tuas contas, tu vê teus extratos com segurança, né? Então, isso é bem importante. A questão de estudar, né? Os estudos, a gente consegue estudar por EAD, né? Hoje. Sim. E o mesmo resultado de uma pessoa que estuda presencial, né? Com o mesmo conhecimento técnico. Mesmo acesso à informação. Mesmo acesso. Então, realmente, a gente só teve ganhos com a tecnologia nesses últimos 10 anos, que foi onde eu acompanhei realmente. Com certeza. Mas com relação ao perfil do profissional, assim, desses últimos 10 anos, recrutando, principalmente no recrutamento, vamos pensar não no desenvolvimento, mas mais no recrutamento. O que tu vê assim de grandes mudanças? Tu acha que se pede um profissional mais qualificado
ou um profissional mais experiente, o que mudou assim do perfil anterior? Os requisitos eles aumentaram, as exigências elas aumentaram? Olha, sim, Fran, com certeza a gente tem os skills, cada empresa tem os seus skills, os requisitos necessários conforme o perfil da empresa, mas evoluiu muito. Mas em compensação, hoje para o segmento de TI, muitas empresas, as maiores, elas não estão olhando somente o diploma do profissional, e sim a experiência, os anos que ele tem de desenvolvedor, quanto tempo ele tem na área de suporte, de implantação, como gestor de projetos. Claro que é importante você fazer vários cursos, né? Mas cursos podem ser até cursos mais curtos. Tem muitas formações na internet, inclusive gratuitas, que te ajudam. As pessoas hoje em dia não podem dizer, é muito caro o investimento num determinado curso, numa formação superior. Gente, vamos para a internet. O YouTube está aberto, é gratuito, tem cursos livres, tem plataformas que são super em conta e que você pode ter uma formação. E eu sempre coloco para o pessoal também, o profissional que escolheu essa carreira ou vai escolher essa carreira, ele tem que ser bastante autodidata. Tá? Perfeito. Ele tem que gostar de estudar, ele tem que estar antenado no mercado, ele tem que ver o que está acontecendo. Por exemplo, a Google, a semana que vem vai estar aí oferecendo vários cursos, então, de graça. Então aproveite essa oportunidade para quem quer iniciar na carreira. Enfim, tem outras empresas de TI também que fazem esse tipo de trabalho, porque elas querem buscar profissionais, pessoas que estão iniciando a carreira, para trabalhar e eles formarem esse profissional. Então eu vejo que realmente mudou muito, mas em compensação eu acho que nós ganhamos com isso, porque hoje as empresas estão preocupadas com as formações. Então, mas o que eu digo de mudança? Hoje nós temos muito mais oportunidades para profissionais. Antes você tinha um técnico de informática que fazia tudo na sua empresa, né? Você não se preocupava muito com outras funções. Hoje não, hoje nós temos PO, Scrum Master, gerente de projetos, gerente de requisitos. Depende do seu perfil, daquilo que te identifica, o que você gosta mais, e direcionar a sua carreira, porque a TI é imensa, tem várias oportunidades, várias possibilidades. Então, ali nas principais mudanças, a gente vê que mudou sim os aumentos, aumentou os requisitos, mas também aumentou a oportunidade de qualificação, pelo que eu percebi nesse mercado. Com certeza, e mais oportunidades de cargos, de funções mesmo. Porque antes, por exemplo, hoje está mais direcionado, mais personalizado. Hoje, um profissional de TI, normalmente, ele desenvolve em Android, em iOS. Ele escolhe a carreira que ele quer. Eu quero ir para a área de gerenciamento de projetos. O perfil é um perfil, para desenvolvedor é outro, mas não quer dizer que todos eles não vão interagir. Com certeza, todos vão interagir dentro da empresa. Bacana. E se a gente fosse pensar, porque também eu participo de alguns grupos de TI, eu acho que ele participa também no WhatsApp, a gente sempre tem algumas discussões, até repassei com o pessoal que participa lá dos grupos, com relação à experiência, não ter experiência. Aí algumas pessoas estão estudando e ficam naquela dúvida assim, será que eu vou mesmo para TI? O que será que eu faço com essa formação que eu estou fazendo? O que tu vê assim como vantagem hoje, por exemplo, para um estudante? Eu estou lá me formando e eu não sei qual caminho seguir. Qual que é a vantagem que se tem hoje de ingressar no mercado de TI? Certo. Quando eu digo mercado de TI, tu me deu aquela explicação hoje, eu e a Dani já conversamos hoje sobre este tema e ela já me explicou sobre algumas diferenças que ela vai falar depois. O mercado de TI ele é diferente, né, Dani, em diferentes empresas, mas eu digo realmente para quem quer ir para esse mercado independente do ramo de negócio da empresa, se é software, se é indústria, se é varejo, mas eu quero estar na TI. Quer trabalhar com informática. Isso, qual é a vantagem desta área, vamos pensar assim? Então, bom, vantagens eu só vejo que é um mercado muito promissor. Eu vi uma pesquisa esses dias que falava que em 2022 nós teremos 408 mil vagas em aberto para os profissionais de TI. O que falta? Falta profissionais, porque vagas nós teremos aberto. Então falta o quê? Profissional se qualificar para aquela determinada vaga.
Então, assim, o mercado, Fran, ele é muito vasto, ele é muito grande. Qual a dica que eu dou para quem quer iniciar na carreira? Tá? A primeira coisa, você tem que se autoconhecer. Você tem que saber o que te chama a atenção, o que te... fazer uma autoavaliação, uma testagem, enfim, que te identifique. Eu gosto de trabalhar como técnico mesmo em informática, né? Então, ou infraestrutura, ou ao meu lado é hardware, máquina, enfim. Mas para isso você tem que participar de workshops gratuitos, para você não gastar, você está iniciando a carreira, estudar, ler a respeito de cada carreira de TI, o que cada uma contempla, né, o que faz cada uma das carreiras, para você escolher qual área que você vai seguir. Se você é jovem, está ali para o seu segundo grau, está iniciando o segundo grau ou concluiu o seu segundo grau e ainda não tem condições, de repente, de fazer uma faculdade, faça um curso técnico. O curso técnico ele abrange várias áreas da TI. E ali tu vai te identificar e depois tu vai fazendo cursos de especialização, formações que são mais em contas até você entrar numa faculdade. Tem muitas pessoas que às vezes elas iniciam numa empresa como estágio, na área de suporte, entendeu? Ele está fazendo técnico, uma faculdade, mas inicia no suporte. E daí ele vai conhecendo as outras áreas dentro da empresa. Sim. E daí ele vai se identificar, eu gosto de implantação, eu gosto de testes, então você fazer cursos voltados a testes. Não, realmente eu quero seguir para a área de desenvolvimento, então ele vai fazer uma formação, vai trabalhar com a linguagem que ele escolheu, que a empresa está oferecendo para ele se aperfeiçoar, porque também ele precisa estar antenado para o mercado, o que está sendo usado hoje, quais as linguagens que estão sendo usadas. Não adianta você resolver estudar uma linguagem que é super antiga e que não vai abrir portas para você. Então também isso é importante, você aproveitar a oportunidade através do estágio de entrar no meio profissional, na carreira profissional, via estágio, como menor aprendiz. Já vi vários menores aprendizes, estagiários serem efetivados e hoje estarem com a carreira deles consolidada. E foi um marco curto, vamos dizer assim. Não demorou muito tempo. 2, 3 anos a pessoa se consolidou, definiu a sua formação, definiu a faculdade que ia dar continuidade, enfim. Então eu acredito que seja bem importante você iniciar por um curso técnico, né, e iniciar por um estágio. Bom, Dani, tu estava falando, eu estava me lembrando inclusive do meu bate-papo com a Lucélia aquele dia, ela também trouxe um ponto que tu falaste de autoconhecimento, e voltamos para o autoconhecimento então. E um outro ponto que tu estava falando, eu não trabalho, tu sabe disso, né, com o mercado de TI. Sim. E aí eu estava, nossa, todas essas áreas são subsistemas, eu conheço bastante de RH, né? Subsistemas da TI. Isso mesmo. Que o profissional ele poderia estar escolhendo hoje, né, quem está iniciando, dentro do mercado, dentro da área de TI mesmo. Isso. Testes, na verdade, isso, suporte. Gerente de projetos, de requisitos, UX designer, UI, enfim, tem tantas outras PO que você pode atuar que você não imagina. De PO agora, a questão do cuidado da lei de proteção de dados, então para ser encarregado, enfim, tem várias subsistemas que seriam cargos que a TI, durante esses anos, ela identificou como necessário. Porque a gente não pode abraçar o mundo. Você não pode fazer 1000 coisas e achar que vai fazer bem. Então, é importante que cada um se especialize em uma área. Você escolha aquela área que mais se identifica. Bom, aí tu pegou um gancho para uma outra pergunta que eu queria te fazer. Com relação aos clientes que tu atende hoje e também das empresas das quais tu trabalhou dentro desse mercado, todas as empresas têm essa separação por sub-áreas? Ou depende muito do porte de cada empresa e também a forma com a qual a TI está alocada? Porque tem aquele modelo de terceirização. Outsourcing. Isso mesmo, esse modelo. Como que tu avalia hoje, assim, no geral, as empresas, pelo menos aqui de Porto Alegre? Hoje em dia, as empresas realmente estão utilizando muito o outsourcing, esse trabalho. Por quê? Porque encarece muito ter todos esses profissionais internos. O profissional de TI hoje, se nós formos olhar para o mercado,
ele é um dos que remunera muito bem. Então, para aquelas áreas que realmente precisa, que são necessárias terem profissionais, pela demanda, é interessante ter dentro da empresa e a maioria tem, mesmo sendo pequena. Seriam cargos estratégicos. Isso, não só estratégico, por exemplo, suporte, né? Tá. Quem trabalha em TI é 24/7, trabalha 24 horas, porque tu está oferecendo um produto e tu tem que dar atendimento para o teu cliente. Então, é importante que tu tenha uma área de suporte consolidada, forte, que realmente atenda o teu cliente, né, com qualidade, e não deixe ele, por exemplo, o software parou, deu algum bug, algum problema e ele não está conseguindo utilizar. Como assim? Tem que ter uma área de suporte. Então, essas áreas que são mais críticas, tu tem que ter dentro da tua empresa. O teu olhar, o teu jeito de ser, isso é importante. Por exemplo, outsourcing existe muito para desenvolvimento, por exemplo, um PO, um Scrum Master. Tem alguns cargos que realmente se terceiriza o serviço, mas implantação, normalmente, um gerente de projetos que cuida de vários projetos, suporte é interno. E isso para qualquer porte. Normalmente não se terceiriza esse tipo de serviço. No geral. No geral. Fazendo essa olhada. Dani, aqui no Facebook a gente já teve uma pessoa que fez uma pergunta, então antes de eu seguir com as minhas perguntas, certo. É o André Miller, e ele está perguntando que, se tratando de TI, se a gente tem alguma faculdade referência aqui em Porto Alegre. Ai, meu Deus, tem várias faculdades, né? Posso falar faculdades? Assim, claro, tem o nosso Carreira no Ar, ele é livre. Mas eu tô fazendo propaganda. É uma pergunta e nós não estamos fazendo propaganda, mas com certeza sim, é importante. E até se souber de algum curso que seja mais generalista ou técnico, seria técnico em informática, então cada um pode buscar dentro da sua cidade, né? Com certeza, vários locais. Como eu fui gerente de recursos humanos da QI Escolas e Faculdades durante um bom tempo, eu sei o quanto eles são dedicados, né, com esse trabalho, e a gente busca profissionais realmente qualificados, professores, enfim. Eu indico a QI para quem quiser iniciar a carreira de TI, fazer um técnico de informática. Isso, superior. A gente tem o Unicinos, a gente tem o Senac, enfim, tem tantas outras faculdades que a gente tem conceituadas no segmento de TI, a própria UBRA. É que depende da região onde você mora. Também é possível fazer IAD, né? Então, para quem fazer um técnico, de repente inicia com um técnico de informática, daí você vai ter uma visão geral e depois você decida qual a carreira que você vai seguir. Certo, bacana. Aqui que agora a gente passa por um momento de muitas oportunidades, né? E aí, até inclusive essa pergunta, já me esqueci o nome da pessoa, do André, ele pegou um gancho para uma outra pergunta que eu tenho. Principalmente assim, a gente, no mercado em geral, hoje a gente observa que os requisitos eles cresceram para todos os cargos, né? Acho que a cada ano isso cresce mais porque surge alguma coisa nova em cada área que precisa ter de domínio de conhecimento. Em contrapartida, eu estou fazendo um estudo, né, uma formação que trabalha o futurismo. E no futurismo eles reforçam muito a questão de competências que são duráveis, que seriam as nossas soft skills. Né? E assim, em contrapartida a gente também tem toda essa parte técnica que é necessária, mas que se modifica a todo momento. Se tu fosse pensar assim hoje no geral, quando os seus clientes abrem vagas contigo, o que é não pegando mais em linguagens específicas, tá? Mas, por exemplo, no mercado de TI é obrigatório que a pessoa esteja formada em todos os cargos? Não. Isso tem alguma flexibilidade se ela tiver algum outro skill técnico? Sim. Hoje em dia as empresas depende da função, tá? Vamos começar lá para quem iniciar a carreira de TI, a preocupação dele e de repente, eu preciso fazer vários cursos e eu não tenho e eu não vou conseguir oportunidade. Consegue sim. Muitas empresas e grandes empresas, médias e grandes empresas, elas dão oportunidade da pessoa que está iniciando para ele crescer dentro da empresa.
Então ele tem que ter, estar cursando um curso, uma formação superior ou técnica, tá? Se for Pode estágio. ser técnica também, se for estágio. Pode. A gente faz algumas perguntas, como por exemplo, o que ele gosta de fazer no final de semana, né? A gente consegue identificar se ele gosta de estudar, se ele gosta de ler, como é que ele tem buscado o aperfeiçoamento dele. Por quê? Porque, como eu já falei, quem quer seguir nessa área, essa carreira de TI, tem que estudar. Estudar. Não tem. Se alguém me perguntar assim, tu gosta de estudar... Precisa frequentemente da Life 5, atualizar. Atualizar, com certeza. Por quê? Porque não tem como, o mercado que está hoje, tudo, né, muito rápido, não tem como você se estagnar profissionalmente. E isso eu digo para qualquer carreira. Nossa carreira também, como recursos humanos, enfim, a gente precisa também estar atualizado no mercado. Mas o que eu digo sobre TI então a gente faz algumas perguntas que a gente identifica se a pessoa realmente tem essa vontade, se ele lê livros, enfim, o que ele está lendo. Então a gente faz a gente entra realmente no pessoal para poder conhecer um pouquinho a vida dele, né? Então realmente é importante que essa pessoa ela goste de estudar e ela tenha a facilidade de, por exemplo, se tem iniciativa. É muito importante, porque a pessoa de repente não sabe uma determinada tecnologia. Ela vai no YouTube, né? Ela vai buscar conhecimento e no outro dia ela chega para o diretor, para o gerente dela, enfim, e diz, olha, eu fiquei lá, fui para casa, estudei, hoje eu já sei trabalhar, por exemplo, com Linux, né? Já tenho conhecimento para poder apoiar, porque ele percebeu que era uma necessidade da área. Então, isso é importante. Tu ter iniciativa, tu mostrar interesse. Então, alguns comportamentos realmente fazem com que esse profissional cresça. Porque em contrapartida, a empresa vai dar o retorno também para ela. Ela vai perceber. Isso em posições onde ainda não se tem esse conhecimento. Isso, porque quando a pessoa já fez vários cursos, já tem uma experiência, é diferente. A gente vai exigir realmente que ele já nos dê um resultado a curto prazo. E uma pessoa que está iniciando a carreira, a gente não tem como exigir a curto prazo, né? Ele vai ter um tempo. E normalmente isso é feito algum teste? Para quem já tem um nível de maior senioridade ou não? Sim, a gente aplica testes de conhecimento. De conhecimento. Isso, raciocínio lógico. Enfim, cada cliente sobre o tema. A gente faz muita entrevista por competência. Então, tu coloca ele em situações de que ele mostre como é que ele atuava à frente das situações das empresas anteriores, para ver se realmente ele está sendo verdadeiro, né? Nas suas colocações, se ele realmente entende do assunto. Então a gente faz entrevistas por competência. E normalmente iniciativa, proatividade, gostar de estudar. Existe alguma outra competência comportamental que normalmente as empresas buscam nestes profissionais? Eu acho que uma das coisas fundamentais também é a questão do atendimento, né? Você ter um bom relacionamento com as pessoas, uma boa comunicação, passar credibilidade, confiança. Por que isso? Pois é, eu ia te dizer por que isso. Nós estamos falando da área comercial. Não, mas o que acontece? Hoje em dia nós trabalhamos com pares. Hoje eu preciso, por exemplo, eu trabalho no suporte ou na implantação, enfim, eu preciso me relacionar bem com o meu desenvolvedor. Eu tenho que saber né, o que eu estou falando aqui, o A, passar para o B e ele entender. Porque a implantação falou, por exemplo, com o meu cliente. E ele sabe realmente o que o meu cliente está pedindo. Daí vai dessa pessoa ter uma boa comunicação para passar isso para o desenvolvedor. Por exemplo, um exemplo que eu estou te dando mais a parte de TI. Então, as áreas elas trabalham junto. O comercial, quando vende um produto, ele depende da implantação, da customização que foi vendido, do desenvolvedor. Então, é um trabalho em conjunto. Então isso é bem importante. Então não pensem mais que o desenvolvedor fica quietinho lá de braços cruzados, escondido no computador. Não é mais assim, gente. O desenvolvedor participa de reuniões, né? Ele se envolve. Muitas vezes acontece sim do desenvolvedor que fala muito pouco, interagir e falar com o cliente por telefone. Então como é que ele não vai...
ele vai falar com o cliente e não vai conseguir passar realmente ou entender o que o cliente está querendo falar e ele passar para o cliente como é que funciona. Acontece. Bem importante esse ponto que tu trouxeste, Dani, porque eu acho que a gente percebe muitos profissionais hoje que trabalham em áreas analíticas escolherem essa carreira por acreditar que não precisam trabalhar na comunicação. Assim. Não é mais assim. Inclusive, nós vivenciamos em um dos nossos eventos uma profissional de departamento pessoal que disse: eu pensei que eu estava indo para o departamento pessoal e não precisaria lidar direto com as pessoas. Direto. Então, o profissional de TI ele também precisa desenvolver um skill de comunicação. Precisa. E isso é uma diferença de lá de 10 anos atrás para hoje. Antigamente não tinha essa exigência. Hoje sim, tu tem que ter interação. Não que não fosse necessário, não que não percebido. Fosse, é que foi percebido e a gente, conforme a situação for acontecendo, hoje ela é muito real. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta que entrou aqui pelo Facebook, então antes de eu avançar, é da Thaís, ela é a Thaís Garzeira. Um ponto importante é abordar o diferencial do idioma inglês na área de TI. Muito legal, muito Não bom. se tratando da área de suporte bilíngue, nem do inglês técnico, especialmente para quem deseja atuar em multinacional ou startups. Qual a sua percepção e orientação sobre este aspecto? Olha, é fundamental hoje em dia um profissional que está almejando a carreira em TI ter um inglês. Então, se tu tiveres a oportunidade, já inicia agora. A Thaís colocou um ponto bem importante, que eu colocaria depois, que um dos requisitos, sim, é o inglês, é uma língua. Por quê? Porque hoje em dia a maioria das empresas, elas não são somente brasileiras. Hoje as empresas estão em expansão, é multinacional, principalmente as startups. Elas são compradas por multinacionais e vêm para o Brasil, então tu precisa realmente desenvolver a língua. Perfeito. A Thaís também complementou aqui com relação à abordagem que tu trouxeste de atendimento ao cliente, que eu gostei bastante desse feedback, porque eu acho que está se repetindo também muito em diversas áreas, a questão da comunicação, e eu acho que aí ela puxa uma outra competência. Eu acho que tu falaste também, mas muito mais focado dentro da área de TI, não sei se é necessário, mas que se fala muito de visão sistêmica hoje, em diversas áreas, e conseguir enxergar todo o negócio. Sim, hoje é fundamental. Eu acho que é bem por isso, desse cuidado de todas as áreas terem uma comunicação, uma sinergia. Porque não adianta o desenvolvedor ficar no mundinho dele, ou de repente a área comercial ficar no mundinho dela, mas não sabe todas as dificuldades, por que não está acontecendo. Então, todas as áreas elas precisam estar interligadas e se comunicarem. Então, é fundamental. Não fica mais restrito somente a uma área, conhecimento, informação. Então, é importante que todos concluíam uma implantação, todo mundo tem que estar sabendo que agora a gente, enfim, tem outro cliente e esse cliente já está em produção e daí todo mundo tem esse conhecimento, uma dificuldade, participar das reuniões. Normalmente, empresas de software sempre participam um de cada área, pelo menos não só os gerentes, normalmente os analistas também, para que a comunicação seja bem transparente, todos ficam sabendo o que está acontecendo, as dificuldades, pontos positivos, enfim. Que bom. Bom, e o que tu enxerga hoje assim como oportunidades para um profissional que deseja ingressar? E aí pensando não só como, eu sou um profissional e eu vou ser contratado para trabalhar dentro de uma empresa. Mas não, eu escolho ser um profissional desse mercado. E aí a gente pensando até na própria SWOT, o que existe de oportunidade? Eu consigo ser contratado também como autônomo, é só CLT, eu posso criar, inovar algum produto. Como que tu vê esse movimento hoje? Gente, hoje eu entendo que a carreira de TI ela é mais, que tem crescido nos últimos anos de uma forma muito substancial, muito... eu acho que das carreiras tem crescido muito mais, gente. Por que isso? Porque é uma necessidade hoje em dia, nenhuma empresa, vive sem tecnologia, sem inovação. Isso é um ponto-chave. Você está entrando no mercado em que, como eu comentei ali, quem diria que ontem a gente pagaria as nossas contas pela internet? Isso foi uma empresa que desenvolveu software, que criou esses aplicativos, enfim, que a gente consegue utilizar.
Então, é uma carreira em expansão, uma carreira que só tende a crescer. E a gente não pode se sentir ameaçado. Muitos, porque aquelas máquinas, por exemplo, de estacionamento, tinha uma pessoa ali que operava. Ok, mas essa pessoa deve se aperfeiçoar em outra área, ou até mesmo dentro da empresa, e vai ter o crescimento dela. Eu tenho certeza que ela não vai ficar desempregada, até porque para operar aquela máquina tem uma pessoa que está desenvolvendo, que está identificando se tem algum problema, né, e está resolvendo esse problema, esse bug, enfim. Tem pessoas que dão atendimento, não é... Quem a gente vende aquelas máquinas, tem alguém por trás, tem pessoas por trás trabalhando. Então sempre vai existir um trabalho. Então eu vejo que há muitas oportunidades na carreira. Fran, eu acho que é uma das carreiras que, como eu falei, a remuneração é bem atrativa em todos os níveis. E eu acho que... Não é um mercado defasado. Não, e está em expansão e está sendo... nós temos muitos cargos novos, né? Necessidades novas que a gente está identificando durante esses últimos 10 anos. Então, isso é fundamental. Eu acho que vai do interesse de cada um. A oportunidade está aí, gente. Vai de cada um realmente abraçar, se identificar, o que mais se identifica e correr atrás dos seus sonhos. Perfeito. Tu disse que tem muitos cargos novos surgindo. Isso tu disse desde o começo da nossa conversa. Mas eu vou voltar lá para os meus amigos do grupo, porque às vezes eles trazem algumas pautas. Certo. Por exemplo, esses cargos novos que surgem, eles normalmente necessitam alguma experiência de algum cargo anterior ou não? As empresas elas têm por hábito desenvolver esse profissional. É porque hoje a gente está com essa pauta de carreira em TI, né? Eu quero ir por este caminho. Eu acho que a Dani deu uma primeira dica que é fantástica para que a gente não tenha profissionais infelizes na área de TI, que é trabalhar o seu autoconhecimento. Sim, sim. Mas daí depois que eu quero trabalhar em TI, eu amo TI, eu ouvi tudo que a Dani falou e eu validei a TI. Como que eu faço assim para identificar essas oportunidades, essas novas vagas que surgem, se eu tenho aderência ou não? Primeiro tu tem que te conhecer, foi o que eu falei no início. Tem que fazer uma autoavaliação, ver o teu perfil. Se tu já está na carreira, automaticamente está dentro de uma empresa, tu já está trabalhando. Então vão surgir oportunidades. Que nem eu sempre digo, não necessariamente tu tenha que iniciar numa empresa. Eu acho muito difícil a pessoa se formar lá como gerente de projetos e nunca ter trabalhado e cair de paraquedas numa empresa. É difícil isso acontecer. A pessoa normalmente ela vem de alguma área dentro da carreira de TI e daí ela se especializa. Tá. Tem empresas que apoiam financeiramente, investem no profissional, apoiando uma pós-graduação, uma faculdade, como tem outras que não apoiam, mas que às vezes dão cursos voltados, como métodos ágeis, agora o Scrum, que está em alta, continua bem em evidência. Então a pessoa vai se aperfeiçoando, questão de projetos, enfim, ela vai buscando o seu alvo, porque a gente também, uma coisa que eu digo, pessoal, a carreira da gente, quem constrói somos nós. A gente não pode ficar dependendo da empresa, pagar todos os nossos cursos. Não é bem assim. Isso aí já é ultrapassado. Então, quem pensa que a empresa tem a obrigação de pagar os seus cursos, suas formações, está errado. Nós temos que investir na nossa carreira. Se hoje a gente não tem condições, tudo bem, a empresa de repente dá um subsídio em valor, ou espera, quando tiver condições faz. A gente não pode esperar que a empresa vai fazer tudo por ele. Né? Porque amanhã ou depois a pessoa não está mais na empresa e o conhecimento é de quem? É de quem leva, é teu. Então tu não pode ficar esperando. Eu acho que é isso, eu acho que é bem essa questão de realmente não ficar esperando a empresa. As oportunidades sim, elas acontecem internamente, mas a carreira ela é construída. Tá, e hoje existe algum cargo de entrada ou algum cargo inicial normalmente nesse mercado? Normalmente é estágio. Mas em qualquer área eu consigo se eu não tenho experiência? Você tem nenhuma experiência? Entrei no curso técnico. Ok, daí normalmente tu vai para a área de suporte. Suporte, tá. O suporte, então, digamos que normalmente é a porta de entrada. Normalmente é. E aí, depois dali, eu posso... Parte comercial também. Tu pode entrar pela área, estágio na área de comercial e depois migrar para uma área
é uma carreira mais específica de TI. Já aconteceu, já tive profissionais que entraram como comercial e durante os anos eu quero seguir para desenvolvimento, então ela fez essa migração. Mas comercial numa empresa de software? Sim. Não numa empresa tradicional? Isso, tradicional não. Aí já não consegue. Já é bem difícil. É bem difícil porque não é o carro-chefe dela, né? Ela não tem essa... Não tem esse skill. Não tem essa skill e não tem essa carreira. A carreira que uma empresa de TI te proporciona, né? Tá, entendi. Então, normalmente é por menor aprendiz também. Eu já tive menor aprendiz que foi efetivado, que iniciou no suporte, que hoje trabalhou em implantação, é analista de implantação, enfim, ele está construindo a carreira dele e ele entrou como menor aprendiz. Legal. Depois eu queria ver assim, e com relação às ameaças, o que pode dar errado? O que pode dar errado? O que pode atrapalhar ou o que pode talvez frustrar um profissional que está no mercado de TI hoje? Ele tem entrado só porque para ganhar dinheiro. Tá. E não amar a carreira realmente TI, o que ele faz, o que ele gosta. Porque quem gosta de trabalhar nessa área é apaixonado, tem que ter paixão pelo que a gente faz. Ele não pode, as pessoas podem se frustrar porque tu trabalha 24/7. A gente não tem hora, a gente sempre está antenado. Dá um problema, o desenvolvedor está em casa, por exemplo, e deu um problema lá no software. Tem um bug que parou metade dos teus clientes. O diretor, enfim, quem é responsável por aquele software, vai ter que trabalhar, vai ter que deixar a família ali e vai ter que atender. Suporte também é assim, entende? Então a pessoa ela tem que saber que, ao mesmo tempo que ela ganha financeiramente, que ela tem uma remuneração boa, ela tem que ter uma dedicação bem grande do seu tempo. E com relação ao estudo, por exemplo, parece que eu fiz um curso, agora já vem uma outra linguagem. Mas parece que eu fiz sobre uma outra coisa. Isso também é algo que acontece com frequência? De ter mudanças de exigência? Não tão grande assim, ao ponto de 6 meses, 1 ano. Demora um pouquinho mais. Mas se eu quero levar uma vida assim mais estável, de fazer um curso e nunca mais precisar ficar... Isso não existe. Não? Tu tem que buscar conhecimento. Posso me desanimar? Se tu achar que tu vai parar de estudar, esquece, foi aquilo que eu falei no início. Então, assim, quem não gosta de estudar é uma desvantagem, porque tem que estar sempre estudando e ser autodidata, porque tem muita coisa que a gente estuda pela internet, pelo YouTube, material, enfim, tu aprende com outras pessoas, tu tem que participar de workshops, de palestras, de fóruns, tá com o teu networking ativo, enfim, tu tá em constante movimento. Quem quer seguir a área de TI, a carreira de TI, tem que estar em constante movimento, estudando. Sempre brinco. Amanhã vai surgir alguma coisa. E daí tu pode se identificar com aquilo. Daí talvez tu mude totalmente a tua carreira. Pode acontecer. Certo. E uma outra coisa que sempre acontece nos nossos grupos aí, não só para pensando nos profissionais realmente da área de TI, mas a gente vê muitos outros profissionais, por exemplo, de RH ou de outras áreas mesmo, que gostariam de trabalhar em uma empresa de software. Ou uma empresa específica do ramo de TI, que desenvolve software, que comercializa, não sei. Tu diz de outras áreas, área comercial, enfim. RH, financeiro, pela questão de modelo de negócio, vantagens desse nicho, flexibilidade, isso, exatamente. Quais são as áreas hoje que você vê que tem uma exigência que o profissional ele já venha deste mercado para poder ingressar? Por exemplo, financeiro, existe isso? Não. Não, normalmente a gente não... se já trabalhou numa empresa de TI, ótimo, porque já conhece algumas particularidades do segmento. Mas se não, a gente treina a pessoa. Da mesma forma, uma pessoa do comercial. É possível? É possível, é bem possível. Ela tem importante, por exemplo, a pessoa do comercial, ela pode ter bastante conhecimento com vendas, com outros tipos de produtos. Claro que ela também vai ter que estudar constantemente. Tá? Então, no momento que tu entra, tu migra
para a parte de tecnologia, empresas de software, enfim, todas as áreas têm que estar sempre estudando. Né? Todas as áreas? Sim, o recursos humanos também. Por quê? Porque hoje tu conhece várias linguagens, mas amanhã a empresa está contratando, aparecer uma linguagem que tu não tem conhecimento nenhum. Tu tem que estudar sobre ela. Como é que tu vai fazer uma entrevista que tu não tem capacidade de interagir com o candidato e poder entender se o que ele está falando é real, é realmente cabe para aquela determinada atividade que ele vai fazer. E normalmente no RH é necessário ter esse skill? Não necessário. A gente acaba formando as pessoas, mas se vir pronto é muito melhor. Porque hoje no mercado, muitas vezes as oportunidades elas são abertas e as pessoas, alguém que vem, que já tem a vivência no mercado de TI. Então não é sempre obrigatório. Não, não é obrigatório. Eu sou meio suspeita em falar, né? A Billwise, nenhuma das meninas que trabalhou comigo vieram de recrutamento de TI. Ou seja, todas tiveram vontade de aprender, estudar. Fiz muitas entrevistas com elas, enfim, a gente trabalhou juntas para que elas viessem a se desenvolver, a ter esses skills. Então, por isso que eu digo, vai muito da iniciativa, do interesse em estudar, em aprender, né? E hoje eu me sinto segura em deixar elas fazendo uma entrevista, por exemplo. Mas isso também tem muito a ver com o time da empresa, ou não? Por exemplo, eu tenho tempo para desenvolver alguém, ou eu não tenho tempo? Depende, né? Se a empresa não tem tempo, busca alguém, uma recrutadora, por exemplo, no caso, ou uma pessoa do comercial. Só que ainda é muito restrito, né? A gente não tem muitas pessoas disponíveis no mercado que já, né, disponíveis no mercado para a gente trazer para trabalhar para a empresa, por exemplo, pessoas que trabalham realmente numa empresa de tecnologia, enfim. Até tem, mas às vezes as pessoas ficam pouco tempo, enfim, daí tu vai fazer uma análise, tá, Fran? Mas a princípio é possível sim trazer pessoas que querem entrar nesse mercado, que não têm esse conhecimento ainda. E desenvolvê-las. E desenvolvê-las. Perfeito. Porque se a pessoa tem facilidade de aprender, né, vontade e facilidade de autodidata, enfim, vou dar material, ela vai estudar, ela vai se envolver, vai participar, realmente vai vestir a camiseta do negócio, eu tenho certeza que ela deslancha. Certo. Bom, Dani, a gente está chegando aqui já quase no final, né? Passa rápido. Não temos mais, deixa eu ver, não temos mais nenhuma pergunta. Se enquanto a Dani for finalizando aqui, alguém quiser deixar mais alguma pergunta para ela com relação à nossa pauta de hoje. Mas foi muito bacana, eu acho que a gente teve vários feedbacks aqui de quem está interagindo e é um tema que está vindo com tudo pela questão da própria inovação. Inovação não quer dizer sempre tecnologia, mas muitas vezes a automatização do processo ela nos leva à tecnologia, sim, né? Consequentemente facilita, exatamente. Mas se tu fosse deixar uma dica para algum profissional que hoje está iniciando ou para quem já está na carreira de TI, eu atendo alguns profissionais em coaching que buscam também esse desenvolvimento nesse mercado. E que dica tu deixaria para essas pessoas hoje, ou que estão buscando uma ascensão na sua carreira, ou que também estão querendo iniciar? Porque a gente tem os dois lados, né? Eu quero iniciar dentro da carreira de TI, mas também a gente tem aqueles profissionais que querem ascender, né? Eu quero ir para um outro nível, eu quero conhecer esses novos cargos. Que dica que tu deixa para esses profissionais, então, pensando em carreira? Tá, vamos falar um pouquinho do pessoal que está iniciando a carreira. A primeira coisa que eu já falei, já mencionei, vou reforçar, é se autoconhecer. As pessoas têm que se conhecer, ela tem que estudar sobre a carreira, ver as funções, as profissões, enfim, e ver qual que ela se identifica mais e correr atrás de como que ela faz para se tornar um profissional daquela área. Para aqueles profissionais que já estão no mercado, que querem, por exemplo, estou há muito tempo fazendo a mesma função, mas eu quero ir de A para C, por exemplo, estudar, gente. Estudar, manifestar sua vontade para a empresa, ver o que a empresa pode, se existe possibilidade dentro da empresa dessa pessoa ter o crescimento, porque às vezes pode acontecer de não ter. Realmente ter essa transparência entre o gestor
procurar o gestor, enfim, conversar com o gestor, olha, eu tenho interesse para ir para a área X, quanto tempo tu acha, o que eu preciso, né? É importante as empresas manterem um feedback constante e o colaborador também ser transparente com a empresa, dizendo, olha, eu estou me desenvolvendo, eu estou fazendo cursos, formações para ir para a área, por exemplo, de testes, e hoje ele está no suporte. Tu está percebendo que eu quero ir para essa área. Ok, então a empresa trabalhar isso, ter todo esse cuidado para, às vezes, não também desperdiçar um profissional bom, mas também a gente tem que ter o cuidado de não promover uma pessoa só por promover e estragar um profissional bom, certo? Porque muitas vezes as pessoas querem ter um crescimento, querem almejar uma liderança técnica, enfim, mas elas não têm um perfil ainda. E a gente tem que tomar esse cuidado, porque nem sempre o melhor programador, desenvolvedor vai ser o melhor líder técnico. Então é bem importante esse cuidado na parte das empresas e também o profissional perceber isso. Olha, realmente eu não tenho esse skill, vou ter que me desenvolver bem mais, vou ficando por aqui e manifesto para a empresa que eu tenho esse interesse, mas eu preciso de apoio, fazer um coach, fazer cursos de formação, enfim. Tem vários meios, mas cuidado para não almejar uma coisa que está muito longe também, né? Que vai destruir a tua carreira que tu construiu também durante anos. Porque o sonho é muito bonito, você ser um líder técnico, enfim, mas a pessoa não tem os skills. Então, para não perder, para a gente ter o cuidado para não perder um profissional bom técnico. Pensando nesse sentido das empresas, agora tu me trouxe um gancho. O perfil do profissional de TI, teoricamente, pelo que a gente olhou, e aí fazendo uma leitura comportamental, ele precisa ser um profissional proativo, inquieto, que busca conhecimento. Se a gente for pensar pela questão de comportamentos, também nos traz uma consequência. Porque eles são mais acelerados, automaticamente eles podem querer crescer mais rápido e aí às vezes acabar atropelando alguma fase, que nem tu disse. Cuidar da empresa para que você não faça uma promoção, né, de uma forma errada. Mas hoje tem alguma média de tempo que a gente poderia considerar que os profissionais eles ficam em cada cargo dentro de uma corporação ou depende muito do perfil de cada profissional? Depende das oportunidades internas. Mas, por exemplo, não tem oportunidade interna, tem uma tendência de buscar fora? Buscar uma oportunidade fora? Tem. Porque eu não tenho, nem tu disse, eu vou olhar internamente se a minha empresa tem. Aí a minha empresa não tem. Não tem. E eu quero crescer. E eu acho que eu tô pronto. Eu acho. O que vai acontecer? Tu pode conversar com o teu gerente, por exemplo, com o teu líder imediato, mas se o líder ele tiver realmente assim, ser verdadeiro com o colaborador, porque isso é importante também, diz, olha, a gente não tem essa oportunidade antes de 2, 3 anos. Como essa função, ela não, por exemplo, dependendo, Scrum Master é uma função que grandes empresas têm, pequenas não têm. Mas ele sonha sendo Scrum Master, por exemplo. Então, olha, vamos fazer a tua migração, a tua saída de uma forma tranquila, conversar com um profissional e realmente ele fazer essa transição de carreira, já que ele não vai ter esse espaço dentro. Isso pode acontecer também, né? Porque também a gente não pode prender a pessoa. Ninguém é preso hoje em dia, ainda mais na carreira de TI. As pessoas saem quando elas querem, mas eu acho que como esse mundo é muito pequeno, hoje tu está numa empresa, amanhã tu pode ter a oportunidade de voltar, a empresa cresceu, de repente tu tem essa oportunidade de voltar. Então, ou encontrar o teu chefe em outra empresa. Isso, então é interessante tu encerrar o teu contrato com aquela empresa de uma forma amigável. Então isso é bem importante. Ninguém é garantido, ainda mais que nós somos PJs, hoje em dia com a mudança da legislação trabalhista, enfim, somos livres para ir e vir, né? Então, hoje eu estou numa empresa, amanhã eu posso estar em outra empresa, então é importante que tu tu encerre o teu ciclo de uma forma bem tranquila, amigável, deixando as portas abertas e ele sabendo realmente que tu está saindo só por esse motivo, que tu não tem nada a falar, né, colocar para a empresa. Eu acho que é importante também essa transparência, tanto da liderança, de dizer que não é o momento, a gente não tem essa oportunidade, não é previsto nem a longo prazo, para que a pessoa também não fique frustrada, infeliz,
Ninguém merece estar infeliz na sua carreira. Perfeito, acho bem importante, até porque eu peguei esse gancho porque eu atendo alguns profissionais desse mercado em coaching. E a ambição é fazer uma transição, então fizeram todo esse cuidado que tu citou de mapear seu perfil, identificar seus skills e ver se realmente talvez deveriam estar onde estão ou buscar algo fora, né, daquele local, já que, vamos dizer assim, esgotamos todas as possibilidades. Então, acho que foi bem bacana, Dani. E uma última dúvida que eu tenho, né, porque eu sou muito curiosa, e como eu não trabalho com vagas de TI, hoje qual que é a média de tempo para se fechar um processo seletivo de TI? Depende, mas a gente tem a meta ali Deixa eu olhar a meta aqui, onde está a meta? Fase 4. Fase 4. É que a gente usa metodologias ágeis aqui, né? Ah, tá, achei a fase 4. Ah, mas eu não estou enxergando. 15 dias. 15 dias? Em geral, tá? Essa é a meta de vocês? Isso, é a nossa meta. Ah. Em geral, porque a gente trabalha muito com metodologia ágil, né? Então, a gente identifica, não está dando certo, a gente já toma uma alteração, enfim, a gente trabalha muito forte isso. Então, a nossa meta aqui, diária, é 15 dias. Esse é o nosso diferencial. E no geral, vocês fecham em 15 dias? A maioria, sim. A maioria, e a gente sim. não repõe, é raro a gente repor Tu diz a garantia. A garantia. Eles assim, utilizam. A Biowise tem 2 anos, eu acho que eu tive 1 ou 2 reposições no máximo. Bom, 15 dias é um tempo bom, muito bom. Sim. Para esse, considerando também a dificuldade e a complexidade desse mercado, porque apesar de saber que existem muitos profissionais, a gente também sabe que tem todos esses skills comportamentais que hoje a gente vê muitos profissionais com skills técnicos. O currículo é muito fácil de encontrar, mas o profissional na hora da entrevista acaba... Não, e depois acontece também... Hoje em dia as pessoas realmente são desligadas muitas vezes pelo comportamento dela, pelas atitudes. Né? O conhecimento técnico, ok, tu vai lá, tu aprende, de uma noite para o dia tu aprende a fazer alguma coisa, porque tu aprendeu ali uma linguagem, enfim, uma atividade, uma tecnologia durante a noite e no outro dia tu está sabendo. O comportamento tu não muda de um dia para o outro, tu pode trabalhar a pessoa, né? Pode desenvolver, mas é médio prazo para longo. Então, muitas pessoas, e as empresas hoje em dia elas não têm esse tempo de formar, de ensinar, até porque são profissionais, já têm 21 para cima, né, de idade, então já são pessoas que têm um perfil que comportamento tu muda alguma coisinha, mas tu não consegue mudar a essência dele, né, o DNA do profissional. E as empresas, elas têm alguma, principalmente empresas de software, elas têm alguma resistência com relação à idade ou não? Elas valorizam a diversidade também? Não, o que facilita em alguns aspectos? Não, a diversidade. A gente nem não olha muito, não. Não entra tanto nos requisitos? Não. Algumas colocam uma média, mas a maioria não descarta. Ela olha o seu currículo, ela olha e a gente envia e ela olha realmente, ela avalia. Ela não descarta no princípio. De repente, participou, a gente mandou 2, 3, 4 currículos para a empresa, foi aquele que é mais velho, mas ela optou por outro, enfim, em virtude dos skills, não pela idade. Bom, Dani, só para a gente fechar, a Biowise hoje ela trabalha especificamente com recrutamento e seleção? Não somente, a Biowise é uma consultoria... Conta um pouquinho, então. Tem o foco de TI? Sim, a Biowise ela atende empresas do segmento de TI. É uma consultoria que apoia tanto na gestão administrativa como recursos humanos em empresas de TI. Então, esse é o nosso skill. E o que entra dentro dessa gestão administrativa de recursos humanos? Toda a parte realmente de processos, organização de processos, apoio à parte gerencial, indicadores, a questão de recursos humanos, pesquisas. Mais voltado à área de pessoas. Isso, de pessoas. Ah, perfeito, bacana. Então, e tem mais esse lado do recrutamento e seleção, que seria a execução. Que daí vocês executam e não seria uma assessoria. Sim. Que vocês apoiam. Isso, nós assessoramos, tem empresas que nos contratam só especificamente para recrutamento e seleção. Sim, daí vocês fazem todo o processo. Isso, do início ao fim, com pareceres, enfim. Ah, perfeito. Então também eu deixo uma dica aí para os profissionais de TI, para que eles também procurem a Biowise para enviar o currículo, trocar uma ideia com a Dani. Nós temos várias vagas disponíveis no LinkedIn, no site. Ah, perfeito. Então a gente também deixa essa dica.
A Dani, eu acho que vocês também conseguem encontrar ela através do LinkedIn. Então eu, Franciele, deixo essa dica para vocês, porque eu acho que é de extrema importância o networking que a gente faz. Com certeza. A Dani aqui, ela disponibilizou do tempo dela para estar compartilhando de todo esse conhecimento que ela tem, o que ela conhece das empresas que ela atende. Então eu acho que se você ficou com alguma dúvida, ficou com algum insight, não quis perguntar aqui publicamente, depois a gente vai estar disponibilizando também a live no YouTube, e aí você viu lá também, procura a Daniela Miller, procura a Billwise e procure trazer esse networking aí, procurar aprofundar mais o conhecimento de você sobre essa área que, segundo a Dani, tende a crescer muito, está em expansão. Tá bom? Então eu agradeço a todo mundo que acompanhou, que colaborou mais essa edição do Carreira no Ar. Em breve a gente se vê novamente. Dani, muito obrigada. Obrigada. Agregou muito, com toda certeza. E ficou à disposição, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos.